Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje teremos o nosso irmão João Fernando, do Uniluz, que vai nos trazer a mensagem A Vida de Jesus. Falar em Jesus é exaltar a luz, as bênçãos, o mensageiro de Deus que serve de modelo e guia para a humanidade. Nunca é demais aprendermos sobre Jesus. Então, para iniciar os trabalhos da noite, eu peço ao nosso irmão Paulo Cartagena para fazer a prece inicial. Boa noite. Antes da prece inicial, quero manifestar a minha imensa alegria de ter esse amigo, irmão aqui, João Fernando. A amizade da gente está caminhando aí para 24 anos e eu não posso deixar de dar o depoimento de que as palestras de João foram vitais assim para eu criar raízes no Espiritismo, no caminhando para Jesus e ter me encantado pela campanha do quilo, né? Que é uma paixão que a gente tem mais essa afinidade, né, Joãozinho? Então, assim, eu não posso deixar de manifestar aqui a minha imensa alegria de estar ao lado desse amigo e irmão maravilhoso, que é uma inspiração para todos nós, João Fernando. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos imaginar Deus como uma luz muito forte, né? Como João mesmo costuma dizer bem nas palestras dele. Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, modelo a ser seguido pela humanidade. Amigos benfeitores espirituais, aqui estamos unidos e reunidos para estudarmos essa doutrina maravilhosa de esclarecimento, de amor, mas também de muito compromisso, muita responsabilidade. Pedimos desde já toda a inspiração, toda a assistência necessária ao nosso amigo João Fernando, para que ele possa desenvolver o tema com todo o talento que ele tem, né? Vamos também nos harmonizar, serenar nossos corações, nossas mentes, nos conectar, né, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga e com o tema que vai ser estudado na noite de hoje. Vamos mentalizar também nossos irmãos mendigos, nossos irmãos nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos países em guerra, nos umbrais, né? Que todos esses irmãos sejam assistidos de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós pedimos a permissão para iniciar nosso trabalho na noite de hoje, devolvendo a palavra ao nosso irmão Luiz Guimarães, para que o mesmo possa dar por iniciado na noite de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, em nome de Deus, em nome de Jesus, iniciamos os trabalhos, passando a palavra ao nosso irmão João Fernando. Muita paz. Boa noite a todos. É sempre uma alegria voltar ao Caminhando para Jesus. Eu falo que foi aqui que, como falou agora você, e como fala Paulo, a gente consegue aqui no Caminhando para Jesus fincar raízes dentro do Espiritismo. Essa instituição tem essa capacidade de nos atrair e nos remeter para sermos verdadeiros espíritas. E quando a gente mergulha nos trabalhos de caridade, nos trabalhos sociais da casa, aí a gente percebe que é uma casa séria que está há 73 anos fazendo um excelente trabalho junto à sociedade e junto a cada um de nós. O tema proposto é a vida de Jesus, foi Calixto quem propôs, e ele nos convidou, Rogério também me ajudou aí, andei enfrentando dificuldade para estar aqui hoje, mas eu acho que ele orou bastante ali, ele se concentrou e me arrastou para cá. Eu vim do interior para cá para dar essa palestra e eu vou voltar para o interior. Tudo isso tem uma razão de ser. Eu estou aqui para ser grato a Deus Pai Todo-Poderoso pelo muito que Ele me entrega em termos de vida. Eu estou aqui para agradecer a Jesus
que é o nosso grande mestre, o nosso grande modelo, é o nosso grande incentivador de evolução espiritual. E eu estou também aqui para agradecer a dona Selma. Dona Selma, ela, na verdade, ela abriu aqui um espaço muito grande para mim. Quando o doutor Ivan Viana me indicou para fazer o livro dos Espíritos, ela fez, é ele mesmo. Então, ela me colocou para fazer isso aqui. Foi ela com a diretoria que também resolveu implantar a campanha do quilo aqui, que a juventude solicitou. Então, ela é uma figura extraordinária e essa é a imagem mais pura dela. Ela era assim, alegre, feliz, simpática, o tempo todo tomando conta daqui da casa. Quando via alguém com uma bermuda mais curta, ela ia e dizia: você se esqueceu de botar uma bermuda mais comprida. Ela zerava muito por aqui. Uma vez teve uma palestra não muito boa aqui, e no final ela fez: vá lá e faça a oração final e desfaça essa palestra agorinha. E aí a pessoa não tinha sido feliz na palestra, e eu peguei essa tarefa difícil de fazer, numa oração, para remendar alguns conceitos não muito bem colocados. Então ela era essa criatura, zelosa por tudo que faz aqui. A reflexão inicial é que nós precisamos ter sempre em mente que Deus é o nosso Pai maior. Deus sempre será poder infinito, pode tudo. O que Ele quer, Ele faz acontecer. E quem acredita nisso está muito bem. Deus tem conhecimento infinito, sabe de tudo, não precisa aprender mais nada. Nós é que temos que aprender muito. E Ele está em todo lugar, em todas as partes do universo. É de uma dimensão extraordinária. Deus comanda e controla tudo, nada escapa ao controle de Deus. Por vezes, em nossa pequenez espiritual, nós pensamos que alguma coisa escapa do controle de Deus. É um grande engano. Nada, absolutamente nada que aconteça no universo, no planeta Terra, está fora do controle de Deus. Ele faz questão de acompanhar de perto cada situação e administrar muito bem. Então, ele administra e controla o universo, ele administra e controla o nosso sistema solar, e ele administra também de perto a nossa querida Terra, que anda tão sofrida e está passando pela sua transição, né? Nós estamos num momento muito importante da Terra, que é a transição planetária. Então, Deus está sempre observando a Terra e ele está controlando os destinos da Terra. Ele tem Jesus como grande responsável pelo planeta, mas ele está sempre observando como é que está andando aqui as coisas. A exemplo do que ele fez no passado, quando mandou Moisés, depois mandou Jesus, depois mandou o Espiritismo, e ele agora também está agindo para transformar a Terra num planeta bem melhor de se viver. E esse processo já está em curso e está para terminar, não vai demorar muito não. Deus comanda e tem como aliados os espíritos de luz, que são seus auxiliares mais imediatos. Nós todos somos candidatos a espírito de luz, estamos trabalhando para isso, para um dia fazer parte da sua equipe. É quando nos tornarmos puros e simples e evoluídos, nós vamos receber ordens diretamente de Deus. Ele vai nos convocar para as tarefas. E a história de Jesus é muito importante, porque o planeta Terra é um planeta ainda atrasado, cruel e precisando de ajuda. Nesse exato momento, nós estamos vivendo uma Terra muito difícil. Feliz daquele que tem uma religião como a doutrina espírita, que é esclarecedora, que nos fortalece, que nos encaminha para o caminho correto. Mas tem muita gente aí sem a menor noção do que está acontecendo com o planeta. Completamente equivocado, completamente iludido. Então o momento é crítico, mas está sob controle. Deus providencia tudo o que precisa ser providenciado. Ele não para, trabalha o tempo todo. Ele escolheu Jesus para vir à Terra, para dar um jeito na Terra, há 2000 anos atrás. E é o tema da nossa palestra, é a vida de Jesus aqui na Terra. Ele convoca o anjo Gabriel para auxiliar nas comunicações mediúnicas. E aí começa já a aparecer o espiritismo lá atrás, porque o que o anjo Gabriel fazia era comunicação mediúnica.
Depois, ele escolhe os pais do profeta João Batista. Foi tudo muito bem pensado, muito bem planejado. Antes de Jesus chegar, tinha que chegar um profeta para anunciar que ele ia chegar. E aí começa a aparecer os grandes impactos. Zacarias e Isabel, um casal, ele muito religioso, muito correto, e ela já com a idade avançada e era estéril, e Deus providencia que ela fique grávida. E quando é anunciado que ela ia ficar grávida, Zacarias desconfiou, fraquejou na fé e saiu da sinagoga sem falar, saiu mudo, porque a espiritualidade avisou a ele. Por ter desconfiado da palavra de Deus, você só vai voltar a falar quando a criança nascer, quando João Batista nascer. E assim ele ficou mudo até o nascimento. Então já começava a aparecer ali as lições de vida, já com a pré-chegada de Jesus. A escolha do profeta João Batista foi muito interessante, porque era um homem extraordinário, vivia pelos campos, alimentava-se de gafanhoto e mel, muito simples, nunca fez mal a ninguém. O trabalho dele era ser profeta e divulgar, e o seu grande desafio era anunciar a vinda do Messias e preparar o caminho para Jesus. Falei há pouco que a Terra é um planeta atrasado, difícil, complicado. Se hoje ainda é assim, imagina 2000 anos atrás. Então foi necessário que chegasse João Batista para preparar o terreno para Jesus chegar. E um dos grandes momentos da chegada de Jesus foi quando ele entrou no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. O ambiente se impregnou de luz, se transformou. Tinha muita gente para ser batizado por João Batista, e no meio da multidão surge Jesus. E Jesus encara João Batista, e João Batista faz: eu não posso lhe batizar. É você que tem que me batizar. Aí Jesus fez: você tem que cumprir o que está escrito na espiritualidade. Você tem que fazer acontecer esse gesto, e, por favor, com toda humildade, Jesus pediu a ele para batizar ele. E ele, com toda humildade, também batizou Jesus. Foi um momento extraordinário. O Espírito Santo se apresentou, falou em voz alta, anunciando que estava ali o Filho de Deus. Deus falou fortemente através dos Espíritos, e o sinal estava colocado. Jesus estava batizado e pronto para a sua tarefa, para a sua missão aqui na Terra. Então, esse é o primeiro momento que precede e que mostra como Jesus veio morar entre nós. A prisão de João Batista incomodou muito a Jesus, porque ele foi preso porque era muito moralista, era muito correto, e era uma pessoa simples, humilde e resignada, ficou na prisão sem reclamar, sem chiar. E Herodes, Salomé, a filha de Herodíades, esposa de Herodes, e João Batista criticava porque ele tinha tomado essa mulher do irmão dele, ou do quase irmão, e ele ficou chateado com isso, mandou prender, e depois, nesse momento aí de uma festa, a filha de Herodíades, a Salomé, dançou muito bem, e por sugestão da mãe, o Herodes disse: o que você quiser eu faço. E ela pediu a cabeça de João Batista no prato. Aí você vê a violência, a maldade que já imperava naquele tempo. E os soldados foram na prisão, cortaram a cabeça de João Batista e trouxeram num prato. Uma cena horrorosa. Então, a morte de João Batista foi um marco. Jesus ficou triste, todo mundo sabe disso. Aí vem o anúncio da vinda de Jesus. Deus continuava já a implantar, a dar vida ao seu planejamento, porque tudo foi planejado. E aí aparece o anjo Gabriel anunciando a Maria, uma jovem virgem com apenas 13 anos de idade, que ela seria mãe, ela ia engravidar. Ia engravidar
há uma polêmica se a gravidez foi espiritual ou se foi física. Isso pouco importa. O que mais importa é que ela era uma pessoa extremamente simples e humilde, que morava num lugar muito distante, não vivia no meio da multidão. E aconteceu um fato interessante, que o José ficou desconfiado. Ele pensou que tinha gato por lebre. E aí Deus rapidamente providenciou, através de sonho. O anjo Gabriel disse: olha, fica na tua, bem quietinho, porque Maria está grávida do Messias, do Salvador. Aí ele também era uma pessoa muito calada, muito na dele, muito humilde também. E ele queria sair de leve, sem prejudicar a imagem de ninguém, mas ele foi esclarecido que tinha que tocar o barco. E ele assumiu o compromisso e foi adiante. Deus resolve, depois de tudo isso, encaminhar Jesus para vir para a Terra. Aí você tem o sistema solar, temos o planeta Terra, e Jesus é encaminhado da espiritualidade para vir viver entre nós. É decisão de Deus. Deus preparou Jesus, escolheu ele para que ele viesse habitar entre nós, o espírito mais puro que passou pela terra, como você escreveu, Rogério, naquela mensagenzinha do WhatsApp, né? O espírito mais puro que passou pela terra foi Jesus. E aí ele chega na terra, o nascimento dele já foi complicado, não foi fácil. A gente quer reclamar da vida, mas o Filho de Deus enfrentou muito mais dificuldade que qualquer um de nós. Para nascer, para chegar. E a gente, quando falta qualquer coisa, a gente reclama. Nós temos um hábito horrível de reclamar das coisas. Nós temos um grande desafio, que é agradecer sempre, porque sofreu Jesus. O nascimento dele não foi fácil, não. A Virgem Maria fez uma viagem cansativa junto com José. Saiu de Nazaré para Belém. Eles andaram 145 quilômetros. Daqui para além de Caruaru. Andaram 6 dias. Ela em cima de um jumento e ele puxando, conduzindo o animal. Isso é dificuldade, isso é sofrimento. Para nascer, ele estava na barriga da mãe. É bom a gente ir aprendendo com essa mensagem de hoje a ser mais resignado. Aprender a suportar o sofrimento como José e Maria suportaram. Ele nasceu em Belém e foi mais adiante morar lá em Nazaré. Já estava previsto anteriormente que ele seria Jesus de Nazaré. Mas estava tudo muito bem, ele nasceu. O nascimento de Jesus foi um momento mágico da humanidade, um momento cheio de luz. Podemos ter certeza absoluta que foi um fenômeno de grande impacto espiritual. Não foi um simples nascimento. Quando ele chegou, ele abalou a estrutura do planeta Terra. De maneira sutil, de maneira tranquila, mas abalou, porque ele chegou chegando. Surpreendeu a todos, porque muitos esperavam que chegasse um rei poderoso, rico, num palácio suntuoso. E ele nasceu no meio de uma viagem que os pais fizeram para participar do recenseamento. E onde chegou não tinham o que fazer, e efetivamente não tinham onde ficar. Ficaram numa acomodação muito simples, e a partir daí foi difícil, porque ele ficou num lugar onde ficavam os animais. E quando ele nasceu, foi colocado, enrolado num pano, num 5 pedaços de pano, e colocado num coxo, numa manjedoura. Ele já chegou mostrando a cada um de nós, lá atrás, o valor da simplicidade, da humildade. Muitas vezes nós temos a nossa casa arrumada, organizada, e reclamamos. Queremos mudar, queremos fazer mudança, queremos fazer transformações, fazer reformas,
comprar sofá novo, cama nova, comprar tudo novo, está tudo velho, está tudo desatualizado. Quando a gente estiver angustiado com essas coisas, vamos nos lembrar de Jesus, que chegou com simplicidade e com humildade. Já chegou passando o recado. Jesus mobilizou e atraiu o visitante dos reis magos, que eram os forasteiros que viviam passeando pelo mundo e souberam que Jesus tinha nascido e queriam saber, queriam visitar, levaram presentes para ele. E Herodes, sabendo que eles iam passar, que estavam procurando Jesus, porque ele esteve lá em Jerusalém. E aí o que aconteceu? O Herodes pediu que eles, quando voltassem, passassem lá para dizer quem era esse menino daquele estava. E aí foi um momento mágico, incomodou muita gente a chegada de Jesus. Mesmo um recém-nascido, a sua chegada, por ser anunciada como Messias, começou a incomodar muita gente. E a Jesus incomodou a Herodes. Ele era frívolo, cruel e com vários crimes, uma pessoa de péssima índole, um espírito atrasado. Ouviu falar de Jesus e ficou curioso, queria conhecer Jesus, queria ver Jesus e seus milagres, queria saber como é que ele fazia milagres. Ele queria e só encontrou Jesus diante da condenação de Jesus. A espiritualidade não permitiu que Herodes conhecesse Jesus antes. Só no momento em que ele já estava para partir para o outro lado da vida. E aí não consegue colocar Jesus a serviço dos seus interesses, porque ele tinha interesse em chamar Jesus, convocar Jesus para trabalhar para ele. Ignorante, espírito atrasado, não tinha a menor noção de qual seria a missão de Jesus. Jesus incomodou doutores da lei e os sacerdotes, que se achavam bala que matou Caim, orgulhosos e vaidosos, e Jesus foi vítima do pior mal da humanidade, que é a inveja. Todos nós sabemos os efeitos da inveja, porque a inveja é a pessoa querer ser o outro ou querer o que o outro tem para si sem fazer esforço nenhum, sem ter nenhum merecimento. É uma doença espiritual gravíssima. Então, Jesus começa a trabalhar e aí Herodes, por não ter informações sobre Jesus onde é que ele estava, porque os reis magos foram orientados espiritualmente para não voltar mais, para não passar informação sobre Jesus a Herodes, aí Jesus recebe, a família recebe a orientação para sair e fugir para o deserto, para o Egito. Herodes, revoltado, mandou matar todas as crianças que tivessem abaixo de 2 anos de idade. Então, Jesus já foi objeto de perseguição e morte com 2 anos de idade. Ele era recém-nascido, mas todos que tinham, as crianças, tem cenas em filmes aí que são horríveis, de uma violência extraordinária. Você imagine os soldados saírem por ordem do rei no príncipe, que o Herodes era príncipe, matando todas as crianças para, no meio delas, matar Jesus. Medroso, fraco, tinha medo de Jesus. Um recém-nascido impôs medo a ele. E aí Jesus nasce e empreende uma difícil fuga para o Egito. Observe o sofrimento de Jesus assim que chegou na terra. É bom a gente estar observando esses detalhes. E aí eles fazem uma fuga, José no maior sufoco, puxando o burrinho, Maria em cima, caminharam 240 quilômetros daqui para Garanhuns. É terra demais, no sol escaldante, sem água, sem condições, no maior sufoco do mundo. E o casal ali resignado, fazendo acontecer o que estava sendo orientado pela espiritualidade. Mais ensinamento para nós buscarmos a simplicidade e a humildade. Devemos lutar pelo que é bom, que a vida oferece de melhor, mas temos que ter a humildade para reconhecer os grandes ganhos que nós temos conquistado.
Estar aqui dando essa palestra hoje é para agradecer a Deus o muito que Ele tem feito por mim, por exemplo. É assim que a gente tem que fazer. Fazer campanha do quilo é um ato de coragem de agradecer a Deus objetivamente pelo muito que nós recebemos. E nós recebemos demais. Nós temos uma vida maravilhosa e às vezes reclamamos. Então, a família sai e vai para o Egito. Se esconder, se refugiar no Egito para escapar com vida a Jesus. E ele foi avisado para retornar a Nazaré. Ele já não volta mais para Belém, onde nasceu, e volta para Nazaré. Então, ficou nesse sufoco. Um recém-nascido sendo levado de um canto para outro, escapando da maldade humana. Essa é a realidade da vida de Jesus, que às vezes a gente não estuda, não domina, não sabe como é que foi. A infância e a adolescência de Jesus se transcorreu de forma normal. Há muita fantasia por aí, mas eu estudei, pesquisei e fui verificar, e eu tenho feito isso regularmente, que eu tomei uma decisão há 10 anos atrás, que foi uma das melhores decisões da minha vida, que foi toda manhã estudar o Evangelho de Jesus. Não é ler um trechozinho e pronto, não. É estudar e compreender as entrelinhas do Evangelho. Estudar e compreender a vida de Jesus, como é que ela foi realmente, quais são as mensagens que estão nas entrelinhas que a gente não percebe quando lê muito rapidamente para correr para o trabalho. É preciso ler durante 10 minutinhos, 5 minutinhos, compreender o que está ali com profundidade. Que somente assim a gente vai internalizar a mensagem do Cristo e aí procuraremos executá-la no dia a dia, porque senão a gente fica passando batido. O tempo avança, a gente toma conhecimento que existe o Evangelho e não internaliza e não vive a verdade do Cristo. Essa é a casa em que Jesus morava, com José e Maria, lugarejo simples, ainda hoje é preservado. Viveu uma vida no lar de um camponês. José era muito pobre, era carpinteiro, não tinha recursos. Jesus passou a infância em uma aldeia, numa montanha, viveu entre os pobres de Nazaré. Foi a opção da espiritualidade de Jesus, morar num lugar pobre. Quando preparei a palestra, eu me lembrei de mim quando morei no Engenho Amaragino, ali em Ribeirão. Eu fui pobre, fui muito feliz quando era pobre. Limpava mato, plantava macaxeira. Tirava a macaxeira, botava num carro de mãe e vendia na feira. E Deus abriu os caminhos e eu evoluí um pouquinho. Então, a vida pobre, ela tem muitos ensinamentos. Por isso que Jesus fez a opção por vir e viver uma vida pobre. E nós, às vezes, reclamamos porque somos pobres. Às vezes, nós arriscamos na loteria e pensamos assim, até falamos, estou cansado de ser pobre. Né? Vou ganhar a mega da virada. Aí já fica pensando como é que vai fazer com os 600 milhões, não é? Eu também faço a fezinha, mas faço com medo medonho, sabe? Eu fico com medo de ganhar e saber se estou preparado, porque tem muita gente que não está preparado para ficar rico, não. Se ficar no rico, entra na fria. Se envolve com as questões materiais e se perde completamente. Quando eu brinco de jogar, eu digo logo a Deus, peço logo a Deus. Se for para o meu bem, tudo bem. Se não, bota para lá, estou fora. Então, Jesus viveu uma vida de restrição e de sofrimento como pobre, como uma criança pobre. Vivia de modo simples e infantil com outras crianças da redondeza. Mas ele crescia muito em inteligência e estatura. Ele foi se formando um jovenzinho, um rapazinho, com inteligência. Sua mente era brilhante, ativa, ele era muito inteligente. Não podia ser diferente, era um espírito muito adiantado. Daí porque tem filhos, crianças muito inteligentes, são espíritos adiantados. Ele era rápido na percepção das coisas, tinha capacidade de reflexão e sabedoria. Jesus estava além da sua idade.
A forma como ele vivia, como ele pensava, como ele falava era completamente diferente, não conduzia com a sua realidade física, orgânica. Naquele corpo pequeno, infantil, se manifestava ali um espírito evoluidíssimo, muito inteligente, que impressionava tudo e a todos, os pais, os amigos, as crianças do bairro, onde ele morava, na aldeia, na montanha. Então a gente começa a perceber que a diferença intelectual entre as pessoas não é física, não é porque não estudou. A diferença é espiritual mesmo, é a idade espiritual. Então, a gente começa a perceber que Jesus começa a ser educado para a vida. Os judeus proporcionavam excelente educação para os filhos, era uma marca daquela comunidade. Além da instrução religiosa, os judeus preparou Jesus, José e Maria preparou Jesus para habilidades práticas para viver a vida do dia a dia. Então, Jesus foi preparado espiritualmente, orientado espiritualmente, mas também foi orientado para o trabalho. E aqui também está um recado para todos nós. Iniciar os nossos filhos na religiosidade e também no trabalho, para não criarmos filhos preguiçosos. Eu fui feliz porque, empiricamente, eu agi assim com relação aos meus filhos. Orientei para a educação, para a espiritualidade, Deus acima de tudo, estudo até se formar, proibi os três de casar antes de se formar, foi uma confusão, disse que ia dar tapa, ia me enrolar com quem chegasse lá para casar, não ia permitir o casamento, queria uma confusão, e todos se formaram primeiro para depois conquistarem o seu trabalho, e são trabalhadores, todos eles. Não criei nenhum filho preguiçoso. Nós temos que ter muito cuidado para não alisar demais a cabecinha dos filhos, não facilitar demais. Quando nós facilitamos demais, nós estragamos nossos filhos. E depois, mais adiante, com 30, 40 anos, vão dizer: você, meu pai, me enganou, você, minha mãe, me enganou. Pintou uma vida colorida, maravilhosa, e não é. A vida é preto e branco. E agora, o que é que eu faço? Com 40 anos, não estudei, não me preparei, não tenho uma profissão. E agora? Vocês estão envelhecendo. Eu tenho acompanhado vários dramas de família nesse sentido. Jovens que se perderam, não avançaram, não conquistaram, não foram para cima da vida, estão aí dependendo do pai e da mãe. E o pai e a mãe sem saber o que fazer. Perdidos também. Então, Jesus começa a ser iniciado como ajudante de carpinteiro, iniciado no trabalho. Ele começa a trabalhar todo dia com seu pai na carpintaria. Trabalhava na carpintaria com roupas de operário, andava pela redondeza lá, pelo vilarejo, indo e voltando para lá e para cá como operário, todo melado de pó de madeira. Jamais usou seu poder divino para tornar a sua vida mais fácil. Deus, Jesus, recebendo sempre a orientação e intuição de Deus, sempre procurou viver a vida simples e humilde, sem ostentar o poder que ele tinha e nem exagerar na missão que ele vinha cumprir. Tudo isso é lição para cada um de nós. E aí Jesus vai adiante, trabalha suas faculdades na infância e na juventude, cuidava do seu corpo, não comia demais, não engordava, cuidava da sua mente, pensava, refletia, fazia meditação, mesmo sem nunca ter falado nisso no Evangelho. Ele foi se tornando um homem vigoroso e sempre procurou preservar sua saúde física e mental, sempre vivia uma vida saudável, não exagerava. Ele foi se preparando para a grande missão que o aguardava lá adiante. Tudo que Jesus fazia era muito bem feito. Desejava ser perfeito. Até mesmo no manejo das ferramentas, lá na carpintaria. Ele era muito caprichoso, era muito sério, levava o trabalho muito a sério. Ele não brincava no trabalho. Marcas de Jesus que servem para cada um de nós. Como profissionais, deveremos dar o nosso melhor. É como Paulo faz e como eu faço em sala de aula. A gente morre por dentro, se acaba para dar o melhor para os alunos. Uma pequena parte absorve bem e aprende, a maioria não quer mais nada com nada.
mudou muito o perfil dos alunos. É muita gente sem querer estudar, sem querer aprender. É uma pequena minoria que ainda está acreditando na educação e no estudo como tábua de salvação, como eu acreditei e escapei. A educação, a formação, o preparo, a conquista de uma profissão é fundamental. Jesus crescia o menino diante de Deus e dos homens. Deus sempre acompanhando o desenvolvimento do seu filho aqui na terra, dando intuição, protegendo a sua vida aqui na terra. Ele se fortalecia espiritual e fisicamente, enchendo-se de sabedoria. Enchendo de sabedoria para depois derramar essa sabedoria sobre a humanidade. A graça de Deus estava sempre com ele. Ele nunca perdeu o contato nem a proteção divina. Então, a gente vê que, com 12 anos, ao ir comemorar a Páscoa com a família, se dispersou um pouco, em vez de ir para a festa, para o oba-oba, ele foi para a sinagoga e se meteu no meio dos jovens da época, da juventude, já tinha juventude naquele tempo. E a partir dali, os anciãos, os mais velhos, foram chegando junto também, foram participando da conversa com ele, e ele começou a surpreender a todo mundo com a sua inteligência, com a sua habilidade de falar, com o seu conteúdo intelectual, com a sua visão de mundo, sua visão de vida. E aí ficou todo mundo sem entender, ficaram apavorados, e o ciúme aumentou, e ali ele começava a aumentar a inveja em relação a ele. Depois ele desapareceu e passou a sua vida todinha se preparando escondidamente. A literatura não resiste ao que aconteceu com Jesus nos 18 anos, dos 12 aos 30 anos. Não tem registros completos, mas há indicativos. A vida adulta de Jesus, ele trabalhou, tornou-se um bom carpinteiro. Jesus foi um operário da madeira. Isolou-se e se preparou para a missão. Foi para o deserto. Deliberadamente ele foi. Mas ele não foi porque quis ir, ele foi levado por Deus, por intuição divina, porque ele precisava se preparar para os 3 próximos anos de sua vida. Passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando em oração o tempo todo. E ele simulou tentações, ele não foi tentado pelo diabo, como se escreveu por aí. Isso não existe. Jamais Deus ia permitir que o diabo, como que fala, tentasse Jesus. Quem é o diabo para estar tentando Jesus aqui, acolá, e prometendo uma coisa e outra, e Jesus escapando dele? De jeito nenhum, isso não tem lógica. O que Jesus experimentou foi simulações das tentações que o mundo que ele estava chegando podia oferecer e trair ele na sua missão. Então ele passou 40 dias se preparando espiritualmente para a grande luta. E aí, finalmente, ele começa a se apresentar para si próprio perante Deus com um poder extraordinário. Jesus tinha magnetismo pessoal. Lembre-se daquela jovem que tocou apenas na sua roupa e se curou. O magnetismo de Jesus se espalhava em raios. Por onde ele passava, ele ia transformando tudo. Eu experimentei lá em Lourdes, na França, uma coisa que eu nunca pensei que ia experimentar. O magnetismo da Mãe Santíssima, que apareceu lá na gruta, e quando eu cheguei lá, apenas para assistir uma missa, quando eu toquei na pedra, eu comecei a chorar compulsivamente. Eu assisti uma missa toda chorando, porque eu fui contaminado com o magnetismo que estava ali impregnado. Então, o magnetismo pessoal é uma conquista extraordinária dos espíritos avançados. E Jesus chegou para a sociedade e pronto, com esse magnetismo todo. Por isso que ninguém conseguiu derrubar ele. Quantas vezes ele escapou da perseguição, se tornando invisível? Estava no meio do tumulto, queriam pegar de todo jeito, ele simplesmente se calava e saía de fininho. Jesus nunca discutiu com ninguém. Nunca brigou com ninguém. Quando queriam perseguir de maneira mais assintosa, querendo prender ele para prender,
mas ele tinha uma missão a cumprir e Deus estava ali protegendo ele o tempo todo. É isso que Deus faz com cada um de nós e a gente não percebe. Deus protege a cada um de nós na luta do dia a dia, para que a gente vença as dificuldades, os obstáculos, as perseguições, as traições. Então, Jesus, aos 30 anos, estava pronto para enfrentar um mundo atrasado e violento. E aí ele se apresentou ao mundo e foi para cima do mundo. Essa é a grande realidade, que nós temos que estudar todo dia para entender o que foi o sufoco que Jesus passou para ajudar a humanidade extremamente atrasada, que até os dias de hoje se apresenta atrasada, não quer evoluir. Nós estamos empancados. Nós vimos ao centro, assistimos uma palestra, tomamos um passe, voltamos para casa e pronto. De vez em quando a gente se surpreende com atitudes que não pode ter. Com uma pessoa que segue Jesus, com uma pessoa que se diz espírita, com uma pessoa que faz campanha do quilo, que está aqui, que dá passe, que dá palestra. De vez em quando a gente se pega no trânsito, né? Querendo discutir com alguém, no trabalho, aqui e acolá. Tudo imperfeição espiritual por falta de estudo e domínio do Evangelho de Jesus, de seguir o seu modelo. A missão de Jesus foi muito clara: espiritualizar a humanidade, disseminando a lei do amor. Se tem uma palavra que pode substituir a palavra Jesus, se chama amor. Porque Jesus é amor. Sempre foi amor em todo momento. Essa é a grande verdade que a gente consegue descobrir. Ele amou a todos, indistintamente. Se juntou com as prostitutas, com os ladrões, com os cobradores de impostos. Ele vivia no meião, não discriminou ninguém. Salvou muitas vidas. Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de tudo, a amar a si próprio. E amar o próximo. Nós não estamos conseguindo nem amar nós mesmos, nós aqui. Estamos com dificuldade de gostar da gente. Acabei de ler um livro que tem um capítulo inteiro que prova cientificamente que o ser humano não gosta de si próprio. Vai ao médico, o médico faz um diagnóstico, está doente, passa remédio, a pessoa vai na farmácia, compra o remédio e não toma. Quando começa a tomar, depois para de tomar. E outros mais irresponsáveis nem compram o remédio, pensa que não, dá para ficar bom sem remédio. Quantos não morreram aí na pandemia por falta de responsabilidade com a sua própria vida? Nós brincamos de viver, todos nós brincamos de viver. Precisamos levar a vida mais a sério. É preciso amar a Deus, ter Deus no pensamento 24 horas por dia. Não é suficiente orar de manhã nem de noite somente, não. É no trânsito, é no trabalho, aqui, acolá, quando vê um esmolé, uma pessoa na rua, orar por ela. É amar a si próprio, se amar, gostar de você, ser seu melhor amigo. Defender você, cuidar de você. Para adquirir a condição de amar o próximo. Eu não posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me cuido? Se eu não me respeito? Como? Então, o ensino de Jesus, ele saiu pelo mundo afora, dialogando e ensinando em grupo, começou o movimento de acompanhar ele, todo mundo querendo escutar ele, ele começou a revolucionar, ele começou a deixar de ir para os grandes centros, para as grandes cidades, começou a ficar nos arrabaldes, começou a ficar nos montes, nos desertos, e todo mundo ia atrás. O ensino e diálogo o tempo todo, conversando, sentando aqui, acolá, num barco, numa pedra, no sermão da montanha. Alguém já disse, se queimasse todos os livros do mundo e escapasse o sermão da montanha, a humanidade estaria salva. É o melhor e maior conteúdo literário que Jesus deixou através de seus apóstolos. E nós não estudamos, nem lemos com frequência o Sermão da Montanha. Aquela lição consoladora, aquela lição que nos remete à fé
E a fé robusta nos leva à esperança em dias melhores. Se não aqui nesse plano material difícil, complicado, atrasado, mas na espiritualidade. Porque Jesus foi claro, a vida não é isso aqui, é lá do outro lado. É lá que você vai receber seus bens. É lá que você vai receber seu reconhecimento e não aqui. E nós não pensamos nisso, nós não acreditamos nisso. Precisamos, de uma vez por todas, entender que Jesus dialogou individualmente. Falou com uma mulher quando foi pegar água, que era proibido falar com aquela mulher porque era de outra seita. E ele conversou com ela e os apóstolos chegaram da cidade, viram ele conversando, ficaram todo mundo desconfiado e ele disse, estou conversando aqui, tudo bem, tudo legal. E se entendeu. E ele falou sobre a vida dela, disse sobre os maridos dela. Ela correu na cidade, chamou o pessoal, e o pessoal foi escutar Jesus e pediu, fica um pouco mais com a gente. Ele passou 2 dias lá conversando com o povo, orientando, esclarecendo, dialogando, ensinando. Os milagres de Jesus. Primeiro milagre, ele vai para uma festa com a mãe, com os apóstolos, e falta vinho. Ele manda encher os potes de pedra com água, e só através do seu magnetismo, do seu pensamento, transformou imediatamente água em vinho, que foi tido como excelente vinho. Chegaram a comentar como é que se serve um vinho tão bom no fim da festa. Milagre, primeiro milagre. Depois ele fez milagres mais importantes. Ele andou sobre as águas. E Pedro quis andar e foi andar e andou e depois fraquejou na fé e afundando, Jesus pegou ele pela mão e levantou ele. O que tem a ver o andar de Jesus por sobre as águas e Pedro fraquejar? É um recado para cada um de nós. Para a gente não fraquejar na fé. Não existe meia fé. Ou ela é integral ou não é. Aí a pergunta que não quer calar é: como construir uma fé inabalável em Deus? Como? Qual é o caminho? Qual é o segredo? Qual é a fórmula? Não tem fórmula. Só tem um caminho: caridade. A caridade desinteressada é a campanha do quilo que dói. Do sol quente, o saco nas costas, a mochila na mão, um não aqui, outro não acolá. É no trânsito que ninguém baixa o vidro para dar um bom dia a ninguém. E a gente ali, ó. É ir para a porta do supermercado, levar um não do gerente, insistir depois dele dizer pode fazer, começar a fazer e dar certo. Estamos arrecadando lá na Uniluz 500 quilos na porta do supermercado. Forçamos a barra, acreditamos, arrancamos a fé, a esperança de que um dia abrir o coração e abrimos o coração. É assim que se faz a construção de uma fé. É não desistir nunca. É acreditar que vai mudar, que vai ficar melhor. Jesus também trabalhou, acalmou a tempestade. Cansado, adormeceu no barco, porque Jesus caminhava muito, andava muito, se cansava. A verdade é essa, o corpo físico vivia cansado, mal alimentado. E quando pegou um barco, ele cochilou na proa do barco, começou a dormir, pegou no sono. Aí começou uma tempestade. Tempestade provocada pela espiritualidade para mostrar mais uma vez o seu poder, que os seus apóstolos ainda viviam desconfiados com Deus, com ele. Seus apóstolos ficavam olhando ele meio atravessado. Será que ele é o Messias mesmo? Tão simples, se mete com todo mundo, não tem luxo, não tem uma casa para morar. Será que é ele mesmo? Aí ele, através desses milagres, foi provando por A mais B que era o Cristo. Mesmo assim, até o fim, eles ficaram meio desconfiados. Ele conviveu o tempo todo com a desconfiança, até mesmo dos seus irmãos, que não eram seus amigos. O milagre da ressurreição, ele sabe que Lázaro morreu fisicamente. Há 4 dias estava morto. Quando ele chegou, a irmã de lá fez: Jesus, infelizmente você chegou atrasado. Ele fez: não, ele vai ressuscitar. Foi o milagre mais complexo que ele fez. Ele entrou em convulsão, se concentrou, pedia a Deus: Deus, ressuscita Lázaro.
E era importante esse sinal, esse recado, para consolidar ele como o mestre, como o Messias, como o Salvador da humanidade. E Lázaro voltou a viver. Jairo estava com a filha morta praticamente. Correu atrás dele, mestre, salve minha filha, pelo amor de Deus. Ele foi lá e salvou. O milagre da ressurreição é complexo. Não é fácil, não. Não é todo mundo que faz. Só Jesus fez até agora. Jesus vinha caminhando com seus apóstolos e apareceu um enterro. O filho da viúva de Naim ia ser enterrado, estava morto. Jesus parou em enterro, disse: o que é que estava vendo aqui? Não, ele morreu e vamos enterrar. Ele fez: não, se levante. O rapaz se levantou, acho que o pessoal correu com medo, mas ele voltou a viver. Esse é o Jesus que veio trazer para nós a grande esperança em dias melhores, através de ensinamentos e de milagres. Uma jovem vivia 18 anos sofrendo, andando curvada, obsediada. Lá atrás, há 2000 anos atrás, já tinha obsessão. Um espírito obsessor que morrera envergado se aproximou da jovem e ela vivia assim, e ela foi se curvando e ficou quase com o rosto arrastando pelo chão, curvado o tempo todo. Jesus encontrou com ela e ela não pediu. Ele se antecipou e chegou junto dela, só fez encostar a mão. E ela, que estava curva, foi se levantando e ficou normal. O espírito que estava ali, provocando aquela deficiência física, foi afastado daquela criatura. Trabalho de cura espiritual. Lá atrás, há 2000 anos atrás, Jesus, no final da sua vida, é traído por Judas, é injustiçado e começa o seu sofrimento, o seu sufoco. Aí começa já a aparecer a corrupção, né? Lá atrás, 2000 anos atrás. O dinheiro mandando em tudo, o poder, a riqueza do dinheiro. E o Judas, doido por dinheiro, ficou chateado quando alguém colocou um perfume muito caro em Jesus, untou ele todinho e foi reclamar que era para vender aquele perfume para comer para os pobres. Jesus fez: ela está certa. Ela está certa porque eu vou morrer, eu vou desencarnar e eu preciso desse perfume. Combateu na hora o apego à coisa material, o dinheiro. Aí o Lucas encara Jesus e trai ele com um beijo. Entregou ele para ser crucificado, depois percebeu a loucura que fez, suicidou-se. Jesus é interrogado num palácio suntuoso, ficou em silêncio o tempo todo, não respondeu quase nada. Quando dizia alguma coisa: não, tu disseste, você falou isso. Ficou ali, tranquilo, aceitando tudo. Finalmente ele foi julgado e condenado por um tribunal que não tinha moralidade nenhuma para julgar ninguém. Orgulhosos e vaidosos. Passou uma noite sendo espancado, apanhou demais. Tiraram onda com ele, botavam um capuz na cabeça dele, batiam e dizia: tu não é o poderoso, adivinha quem bateu em tu? E ele lá resignado, só em oração, aceitando tudo. Apoiou tanto que quando começou a carregar o madeiro, não aguentou muito tempo. Caiu, não se levantou e tal, aí ia passando Simão, os soldados disseram: vem cá, tu leva aqui o madeiro aqui. Não, não tô apressado. É você, rapaz, bora. E o cara levou na marra, porque Jesus não tinha condições de levar a cruz até o fim, porque estava esgotado. O caminho da crucificação, grande sacrifício final. Depois de 3 anos de muito trabalho, muita luta, de ensinamento, de milagres, de ajuda, Jesus foi submetido a uma das maiores atrocidades que um ser humano pode experimentar. Sofreu demais, a gente não tem a menor noção do que ele passou. A gente às vezes pensa, né, durante a Semana Santa, mas tem que pensar todo dia. Para quando a gente estiver em sofrimento, a gente não reclamar e ser resignado, aceitar. Porque ele aceitou o sofrimento. No final, sua última oração a Deus: Pai,
perdoar porque não sabem o que fazem. São ignorantes, são atrasados, são espíritos que não te descobriu ainda. Eu estou te anunciando agora. Então perdoa. É o que nós temos que fazer com os nossos irmãos ainda atrasados. Com aquele que nos assalta, que nos faz mal, que nos calunia, que tem inveja, que tem raiva, que nos prejudica. Temos que perdoar mesmo. Né? Não é de brincadeira não que estou falando aqui, não. Temos que exercitar o tempo todo o perdão, compreender que se trata de uma pessoa atrasada. Como fazia Francisco de Assis. Foram perguntar a ele, mas Francisco de Assis, você diz que não precisa perdoar ninguém. Ele falou, não preciso perdoar, porque eu entendo todo mundo. Eu entendo quem é bom e quem é ruim, quem é atrasado, quem é avançado, quem evoluiu e quem não evoluiu. Então nós temos que abrir a mente para compreender todo mundo. Até mesmo aquele filho difícil que Deus mandou para o seu lar. Compreender e amá-lo. É complicado? É. Porque você tem um filho maravilhoso do outro lado, né, ali, pertinho, na mesma casa, estudioso, responsável, que avança, e tem outro que é preguiçoso e não quer nada com a vida. É um espírito que fez isso em outras vidas que agora precisa ser orientado para pegar o caminho da vida. Então, Jesus, finalmente, ele entrega o seu espírito a Deus, ele morre por exaustão e asfixia, a morte triste na cruz. E a terra estremeceu, houve um grande terremoto, pedra para tudo que era lá, o céu estremeceu, escureceu, trovão para tudo que era lado, ficou todo mundo louco. E todo mundo ficou sabendo que ele era o Filho de Deus. A prova final ele deu ali. Com o seu desencarne, houve uma revolução na Terra. E o nosso Pai recebe ele vitorioso do outro lado da vida. Jesus foi um vencedor e serve como exemplo para cada um de nós. Ele venceu esse mundo cão, esse mundo difícil, complicado, violento. Venceu e voltou para a espiritualidade e foi abraçado por Deus seguramente. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele sempre orava assim o tempo todo. Ele tinha uma aliança extraordinária, inquebrantável com Deus. E o que Jesus está fazendo nesse momento? Jesus está cuidando da gloriosa transição planetária. É a próxima palestra aqui. Só como sugestão. Não estou me lançando, não, mas essa palestra já está pronta, já dei ela no centro aí, foi legal. Para fechar a nossa conversa e feliz da vida, estamos caminhando para Jesus. Graças ao amor e à generosidade do Nacel e do Fíbal, que doou todo esse espaço físico, que criou essa instituição há 73 anos. E não é fácil administrar, mas manter viva a instituição como essa aqui. E melhorando sempre. Agora mesmo estamos sendo assistidos aqui por milhões de pessoas em nível mundial. Quem está conectado no YouTube está escutando essa mensagem do Cristo. Isso é procura por avanço através da tecnologia. Isso é querer entregar o melhor para a sociedade. E essa instituição faz isso. Jesus em nossa vida. Precisamos criar a cultura que eu criei e implantei na minha vida. Ter o Evangelho como fonte viva e permanente de luz e paz. Quem estuda diariamente o Evangelho de Jesus, acende dentro de si uma luz maravilhosa e começa a desfrutar de paz. Porque você começa a ter Jesus dentro de você e você passa a ficar dentro de Jesus. E aí a gente continua caminhando para Jesus. Eu acho que doutor Aníbal e irmã Selmi se inspirou nisso aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós estamos caminhando para Jesus e com Jesus para chegar um dia na espiritualidade, feliz da vida por termos evoluído um pouquinho. Nosso lema tem que ser: eu estou em Jesus e Jesus está em mim.
o tempo todo. E para Jesus estar em mim, eu tenho que praticar seus ensinamentos, seguir seus exemplos, perdoar principalmente, ler com calma, demoradamente, o Pai Nosso. Assim que tem que ser. O Evangelho é luz. Precisamos ter fé em Deus, fé em Jesus. É preciso a gente, com fé, atravessar as dificuldades da vida e ir escapando. Se assim não for, a gente se machuca. Quem não tem fé, fraqueja, desaparece na vida, porque não tem fé. A vida é movida por fé, que cria esperança e você luta e chega, não sei o que é chegar. É preciso, com certeza absoluta, caminhar com fé, fazendo caridade, seguindo Jesus e contando com a bênção de Deus todo dia, toda hora, todo instante. É assim que se faz. Precisamos acreditar na promessa de Jesus. Quando a gente estiver cansado, chateado, triste, oprimido, orar a Ele, pedir socorro a Ele, que o socorro vem imediatamente. Eu estava para dar uma aula com enxaqueca, com dor de cabeça, não sabia como fazer. Recebi a intuição de plantar bananeira no banheiro do lado da faculdade. Fiquei de perna para cima, durante os 3 minutos, parecia um doido. Depois me levantei, fui dar aula, comecei ainda com dor de cabeça, meio chateado, meio não muito bem, e terminei a aula bem. Deu uma aula maravilhosa. Fé e esperança que tinha como vencer aquele momento difícil. É assim que se faz. Nosso compromisso maior é seguir o ensinamento de Jesus. Feliz Natal para todos nós. Vamos viver o Natal com simplicidade, com humildade, elegendo Jesus a figura central do nosso Natal. Obrigado pela paciência e vamos em frente sempre juntos, com Deus no pensamento e Jesus no coração. Muito obrigado pela oportunidade, Calixto e toda a instituição. Valeu e boa noite. Obrigado, João. Uma bela mensagem de reflexão. Eu pediria permissão para ler aqui um bilhete de Natal pelo Espírito Cassimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier. Meu amigo, não te esqueça pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade, a luz. Não ouvides a oração cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra encarcerado na dor. Vai buscar o pobre, o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem os caminhos de um pai. Carinhos. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Um Feliz Natal para todos e vamos passar a palavra para a nossa irmã Thaís para a prece de agradecimento. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto e vamos agradecer, primeiramente, pelo dia de hoje, por estarmos aqui nesta casa que nos acolhe, pelas palavras esclarecedoras do nosso irmão, e que por ela possamos refletir e levar como base para nossas vidas. Que o Senhor Jesus e a Virgem Maria nos proteja e abençoe para a volta aos nossos lares. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, concluindo os trabalhos da primeira fase, permaneçam harmonizados para o passe que seguirá. Paz e luz para todos. Feliz Natal.